Paul Émile Botta, cujo nome de nascimento era Paolo Emílio, era italiano, mas foi naturalizado francês e, com menos de 30 anos, já havia sido nomeado cônsul da França em Alexandria, no Egito. Botta era diplomata por função, médico e entomólogo por formação, mas ele não era um arqueólogo profissional. Contudo, conseguiu, a despeito disso, realizar um grande trabalho para o orgulho dos franceses. Ele não temia passar horas e horas no lombo de um camelo em pleno deserto para anotar cada montículo de terra ou de areia que ele encontrava pelo caminho. Ele também fez escavações e enfrentou o perigo de ser preso, uma vez que a sua pesquisa era considerada ilegal pelo governo otomano que tomava conta do local. Mas, no final de tudo, ele acabou sendo bem-sucedido e o seu esforço foi recompensado com a descoberta da cidade de Dur-Sharukin, ou Fortaleza de Sargon, que ficava na parte da vila de Khorxabá. Ali estavam os restos do palácio de Sargão, e aquela havia sido antes a Nínive, a capital da Assíria, por volta de 717 a.C. Contudo, nem o próprio Emílio Botta estava a princípio consciente da importância do seu achado. Veja o que ele escreveu por ocasião em seu diário particular. O que tudo isso significa? Que estruturas seriam estas? Em que século eles viveram? A que nação pertenceu este palácio? Os desenhos nestas paredes estão me contando histórias de alegrias e ais? Seriam estes sinais estranhos algum tipo de linguagem? Só posso dizer que estas ruínas marcam a queda de algo que fora um grandioso e brilhante passado, mas que agora está desconhecido pelos homens. Realmente, o que aquele explorador francês havia visto pela primeira vez depois de anos debaixo do solo era algo realmente impressionante. Essa foto moderna tirada no sítio de Nínive nos dá uma ideia da suntuosidade das coisas que Botta encontrou no sítio de Khorxabá. Pena que muitas peças delicadas, feitas de alabastro, ao serem expostas ao sol, acabaram derretendo perante os olhos dos exploradores. Outras acabaram quebrando-se devido ao transporte sem muitos cuidados. Dessas peças, o que sobrou foram desenhos da época feitos pelo francês Eugène Fladan, testemunhos únicos de uma arte infelizmente perdida para sempre. Enquanto essas fantásticas descobertas eram feitas, Henry Rawlinson decifrava a partir de inscrições encontradas em Persépolis o significado daqueles antigos caracteres cuneiformes que haviam sido considerados indecifráveis desde as escavações de Rich e Botta. Mas agora, finalmente, as inscrições palacianas, os tabletes, podiam finalmente ser lidos e decifrados. E quando as primeiras traduções foram feitas, evidenciou-se a veracidade de muitas partes da Bíblia que os críticos haviam colocado em dúvida. Um exemplo estava nas inscrições que Botta havia descoberto em Khorxabá. Este foi um dos primeiros textos decifrados e ele trazia declarações amplas de várias conquistas feitas por Sargão II, o grande rei da Assíria. A questão é que, até a descoberta desses textos, os críticos tomavam passagens bíblicas como Isaías capítulo 20, verso 1, e negavam taxativamente a sua veracidade. Veja o que a Bíblia diz nesta passagem. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, enviado a Asdobe, e a guerreou e a tomou, neste mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías. O curioso é que até essa época, nenhum outro texto antigo fora da Bíblia mencionava um rei chamado Sargão, e nem se sabia ao certo se realmente existia um império assírio no 8º século a.C. Logo, a Bíblia não poderia, segundo os críticos, ser considerada um genuíno relato histórico. Porém, as descobertas de Rawlinson, Rich, Layard e Botta silenciaram a tese dos críticos. E não foi só isso. Os registros encontrados também faziam menção de Samaria, de Omri, que seriam respectivamente a capital e o rei de Israel, diversas vezes mencionados no Antigo Testamento. Estes são apenas alguns exemplos de confirmações arqueológicas à historicidade do texto bíblico.